Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para verificar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de soja lá no Paraguai. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Esther Stort, ela que é diretora sócia da Dasagro e corretora e consultora de agronegócios, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vinda, Esther, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos do Notícias Agrícolas. É um prazer estar com vocês novamente. Esther, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi lá no final de setembro. O plantio estava avançando bem aí no país, no Paraguai, e as expectativas eram positivas para essa safra. Mas de lá para cá muita coisa aconteceu e agora essa situação não é tão boa para o produtor paraguaio como era naquele momento, né? Exatamente, Guilherme. A gente está hoje, acho que praticamente os olhos estão aí no campo, né, com muita dificuldade. Tinha uma safra assim plantada dentro de um período certo, cedo. As chuvas vinham regulares, né, em grande parte, né. A gente sempre fala que poderia ter sido melhor, né, a cobertura de área também. Em algumas regiões choveu mais do que outras, né. Teve uma cobertura melhor em qualidade de volume de chuvas e também de distanciamento, né, tipo as correntes vinham, né, entravam e comprometiam, né, então tipo assim, vinha 40, 30, 40, 50 milímetros e vinha chovendo cada semana, estava bem, a expectativa era boa, né, então a soja ela até se mal acostumou, que a gente falou, né, tinha chuva boa, não profundizou muitas raízes, né, algumas regiões assim, a maior parte, onde estão as áreas, os estados com maior produtividade, normalmente, né, pelo plantio também ser maior de soja, essas regiões aí, elas foram bem afetadas agora no finalzinho de novembro, né, porque praticamente não chove há 20 dias, assim, geralzão, né, no país. Uns 20 dias não está chovendo, mas tem regiões que já faz mais tempo que não chove também, ou que não vinham tendo muitas boas chuvas aí em novembro. As correntes entraram diferentes, né, as chuvas vieram na região do Chaco, do norte, então não tinham força para cobrir essas áreas agrícolas. E os estados com maior área de plantio de soja são os que estão mais afetados hoje. E aí, Esther, nesse momento, a gente já consegue apontar algum número de perda de produtividade, de produção, ou ainda é cedo para esse tipo de análise? Na verdade, é todos os dias, né? A gente tem que ficar analisando o que está acontecendo, porque cada dia que passa, hoje já está instaurado, né, uma perda, já existe uma perda hoje já de praticamente 2 milhões de toneladas de produção a menos. Hoje já é uma realidade isso. Hoje, se o cenário mudar positivamente, né, a gente já contabiliza essa perda. Na Dasagro, a gente já considerou 1,5 milhão menos até a quarta-feira, que foi uma leitura até na terça, e hoje o cenário já é pior, né? Cada dia que passa, a gente está atualizando isso, né, em decorrência do clima, né, o que está acontecendo. E se a gente não tiver chuva, por exemplo, nos próximos 8, 10 dias, essa perda a gente não pode nem estimar hoje o que vai ser, porque tu tem aí 40 dias aproximadamente de plantio, né, entre o início do plantio até o final. Então, temos ali as primeiras áreas que foram plantadas no início de setembro, elas podem produzir alguma coisa melhor, sim, porque a planta em si ela não estava bem desenvolvida ainda, estava entrando na fase final aí de crescimento do grão, né? Então, o que acontece? A planta com esses 20 dias aí, não é só a falta de água, né? O sol é muito quente, o calor é intenso e os ventos também não estão chegando no vento do norte, né? Estão vindo mais do leste e do sul, então seca muito mais rápido o solo. E essas plantas, aí, essa produtividade, vamos dizer, a gente acredita que possa estar em torno de 2,5 a 2,800, algumas áreas um pouco melhor, dependendo do período do plantio, se ela recebeu chuvas aí nesse último período, né? Mas as plantações que é um 70, 80% mais ou menos das áreas foram plantadas aí de meados de setembro até final de setembro. Essas áreas estão agora com um grão pequeno, né, enchimento de vagem ali e o grão bastante pequeno, então essa é a área que vai perder bastante se não chover, né? Essa aí praticamente não recupera mais. E o que ainda a gente acredita que se der uma chuva, ainda considerando uma chuva dentro desses próximos 8 ou 10 dias,
essas outras, vamos dizer, mais ou menos uns 15% do que foi plantado depois do dia 20 de outubro, mais ou menos nessa região, nessa fase, final de outubro praticamente, porque deu umas 3 semanas de muita chuva e daí deu uma parada no plantio, né? Então depois retomaram depois do dia 20, lá para o dia 27 de setembro, lá para o dia 20 de outubro, essa proporção a gente acredita que ainda vai ter uma boa produtividade. De 28 de setembro para frente ainda poderia ter, se tivesse chuvas, que agora está na floração, né? Então, começando esse processo reprodutivo aí, que a gente acredita que poderia render alguma coisa melhor. Mas, assim, hoje, na média, a gente acredita que o Paraguai não... Hoje 8 milhões de toneladas é muito grão ainda para considerar. Umas 300 mil toneladas, 300 mil por semana, a gente acredita que está perdendo hoje. Na geral, assim, né, na média. Esther, só para a gente entender direitinho o tamanho dessa diminuição na produção, qual que era a expectativa inicial de vocês para a produção aí do país nessa safra? Então, a gente acreditava, assim, que dentro do período da janela de plantio e tudo dentro de um panorama normal que a gente estava vivendo com isso, né, no início estava chovendo no período certo e foi plantado no período certo, então é importante, só no começo teve umas áreas que não plantaram um pouquinho, sofreram um pouquinho, ficaram pequenas as plantas, mas elas igual estavam rendendo bastante, estavam bem cheias, né? Esse nosso início era de 9 milhões e 800 mil. Na Dasagro a gente considerava 9 milhões e 800 mil toneladas de produção. Poderia superar as 10 milhões? Sim, tinha toda a expectativa para superar se essas chuvas viessem nos períodos certos, né? E hoje a gente acredita 8 milhões é muito. Eu acredito que daqui uma semana, se a gente conversar, hoje já tem gente falando em 6 milhões, uma perca de mais de 40%. Existem áreas que não vão ser colhidas, já estão pensando em tombar isso daí, já esperar plantar a safrinha, né? A questão agora é olhar o que vai acontecer nos próximos dias e se preparar para o próximo período, né? E aí, Esther, como é que isso reflete na comercialização, nas negociações? O produtor, nesse momento, é melhor segurar um pouquinho e esperar para ver exatamente o que vai ser colhido antes de buscar novos negócios? A comercialização ela está estagnada, ela tá travada já há umas 2 semanas por causa desde que 2 semanas atrás a gente tinha ainda previsões de chuva para a semana passada que não deu, então já o produtor não estava vendendo porque dizia, se chover eu vendo, né? Porque já vendi 30% menos do que ano passado, né? Isso é interessante, já tinha vendido 30%, que hoje já são quase 40%, se você considerar essa perca que tem, né? Então, existe uma comercialização já feita e de agora em diante, a gente acredita que não vai acontecer uma nova comercialização até janeiro, por quê? Porque é o que agora a gente espera, chuvas até antes de Natal. Se não tiver chuva antes de Natal, eu acredito que já não tem mais o que estimar, então vai demorar mais ainda. Se tiver uma chuva até Natal, os preços de Chicago reagirem também, considerando essa quebra, esse clima aqui, né, na América do Sul, acredito que a gente possa ter alguma mexida na comercialização justamente para se preparar para a próxima campanha, né? Mas, assim, antes de colher, é difícil, antes de colocar a maquinária para colher. Agora começam a dessecar, né? Essas primeiras áreas que foram plantadas no início de setembro vão começar a dessecar agora porque não tem mais o que fazer. Isso já não tem mais chuva que resolve, né? Esther, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário das lavouras aí no Paraguai. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigada, Guilherme, obrigada a vocês. E aí a mensagem a gente está ali na expectativa, né, de resolver um pouco mais esse problema de clima aí e se preparar para o inverno, né? A gente acredita que as áreas aí possam ser mais extensas tanto na soja como no milho, né? Acredito que agora no início vai ter um probleminha com qualidade de semente, né? Mas e adubo comprado, né? Que já foi bastante comercializado para milho. Então acredito que até possa haver uma briga aí por área. Mas vamos estar na expectativa. Esther, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vão se desenvolver essas lavouras no restante da safra. E a gente espera que da próxima vez que a gente conversar tenha notícias melhores para o produtor paraguaio. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigada a vocês. Essa a Esther Stort, ela que é corretora e consultora de agronegócios e diretora sócia da Dasagro, conversou com a gente para mostrar um panorama de como é que estão as lavouras de soja dessa safra 21-22 lá no Paraguai. Está destacando que depois de um começo bastante positivo e promissor, o plantio foi realizado dentro do período ideal, plantio cedo, com bom índice de chuvas, umidade adequada do solo. As expectativas eram positivas, a expectativa inicial era de 9,8 milhões de toneladas produzidas, podendo até superar a barreira das 10 milhões de toneladas, mas do final de novembro até agora a chuva cortou lá no país, muitas regiões com falta de chuvas, com perdas já consolidadas, e aí nas contas da Esther, perdas já de 2 milhões de toneladas, então essa produção que seria de 10 já caindo para 8, mas muita gente já falando que essas perdas são ainda maiores e a produção já está em 6 milhões, pode ficar ainda pior caso essa chuva não volte. A está destacando ali o período do Natal como um período limite para essas chuvas voltarem. Caso essas chuvas voltem até a data do Natal, algumas áreas ainda podem ser recuperadas, as áreas que foram plantadas depois, já no final de setembro, começo de outubro, ainda podem ser recuperadas, mas muitas dessas áreas, as áreas plantadas ainda em setembro, essas já têm muitas perdas já consolidadas, mesmo com a volta das chuvas, não ajuda muito nessa recuperação. Essa restante é que fica dependendo da volta das chuvas para se recuperar ou da manutenção da estiagem, para aí sim agravar ainda mais esse nível de perdas da produção e da produtividade da soja lá no Paraguai. Diante de tudo isso no mercado, o produtor paraguaio fora das vendas, aguardando essas chuvas, esperando a volta ou não das chuvas, uma definição melhor do tamanho da produção para voltar a negociar. A Esther destacando que já tinham 30% da produção comercializada antecipadamente. Esses 30%, em função das perdas de produção, já viraram 40%, então até por isso o produtor fora do mercado nesse momento, aguardando e observando o que vai acontecer com as suas lavouras. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.